a segunda parte, que trata, então, dessa mensuração de resultados, e muito mais com perguntas do que com respostas, né? Então, a gente estava falando sobre a questão dessas medições, de falar a linguagem do empresário. Então, eu coloco aqui para vocês, né, que medir o RH ou os resultados é realmente estratégico, é importante. Então, as decisões sobre talento, capital humano, eficácia, são cada vez mais importantes. Porém, essas decisões muitas vezes são tomadas de uma forma muito limitada, né, com medidas muito limitadas ou com uma lógica um tanto falha. Então, há uma problemática aí envolvida em relação a essa questão. Tem aqui algumas frases, algumas perguntas, né, que eu vou ler para vocês. E a primeira diz o seguinte: sei que todos os dias cerca de 5% de nossos funcionários faltam ao trabalho. Mesmo assim, todos parecem conseguir compensar os faltantes e o trabalho parece ser feito. Será que deveríamos reduzir essa taxa de absenteísmo, né, então das faltas? E se fizermos, quais seriam os benefícios para a empresa? Então, são questões tipo, como essa que nos questionamos aí no dia a dia e muitas vezes não temos as respostas. Vejam essa segunda. Nossos custos totais com o pessoal são mais altos do que os de nossos concorrentes. Então, preciso demitir 10% dos nossos funcionários. Para sermos justos, reduziremos 10% do pessoal em cada unidade para atingir essa meta. Então, será que dá para passar a tesoura, assim, de uma forma uniforme, né? Então, porque os nossos custos estão mais altos que os dos concorrentes? É esse o caminho? Será que isso vai ser eficiente? Não sei. Nossa, a rotatividade do pessoal de engenharia, ó, o pessoal das engenharias aí, tem vários na turma, né? É 10% maior do que a dos nossos concorrentes. Então, quando a gente está falando aqui em rotatividade, né, só para uniformizar, a gente está falando em saída, né, de funcionários, saída de pessoas, né? Então, vamos instituir programas para reduzir a rotatividade aos níveis do setor. Será que é por aí também? Será que isso é preciso? Será que isso é importante? Né? Então, às vezes a gente tem aqui sim alguns números e também não sabe muito bem se esses números, primeiro, se eles foram levantados adequadamente, e se foram, se eles são adequados, se eles nos dizem alguma coisa ou nos dizem se há algo para fazer. Né? Então, ser estratégico muitas vezes passa por esses números e a gente, às vezes, não tem essas respostas, né? Então, o que se sabe que em relação a decisões de RH, há relações entre os programas, os custos e os benefícios dessas decisões. As medidas de RH são valiosas na proporção em que melhoram as decisões sobre os talentos e como são organizados. E essas decisões vão recair sobre quem? Quem está lá na ponta, né? Os executivos, gerentes, supervisores. Então, tudo que a gente fizer em termos de RH na organização, acaba quem responde, né? O problema estoura lá no setor, como eu estava falando antes da questão do campus, né? O problema não estoura na reitoria, o problema estoura no campus, estoura lá no dia a dia. No nosso caso, que lidamos com educação, a gente lida com técnicos de diversas áreas e lida basicamente com professor, né? Então, tudo que a gente fizer em relação a isso vai impactar no ensino, vai impactar na pesquisa, e quem é que vai responder? Quem está lá na ponta, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma muito integrada, principalmente em relação à tomada de decisão. Hoje existe aí uma ampla gama de tecnologias para medição, tá? Então, aqui alguns exemplos, sistemas, seminários, painéis, etc. Claro que normalmente a gente tem que investir para poder ter essas medidas, ter essas formas de medição. Essas medidas raramente levam a mudanças, então muitas vezes se mede só por medir, se tem um indicador, se tem um número, e tá, e o que a gente faz com esse número? A gente toma uma decisão, a gente faz uma comparação. Então, eu trabalhei um tempo com treinamento, né? Então, na área de treinamento, a gente discute muito isso, do tipo, vou investir em treinamento, ok, vai custar tanto, mas quanto que esse treinamento vai trazer de retorno para a organização? Existem formas de mensurar? Existem, dão bastante trabalho, muitas vezes até não compensam o gasto que se teve com o próprio treinamento, né? Então, é um assunto também que não tá totalmente resolvido nas organizações, né? E as empresas acabam
quando mensuram, fazem as medidas, são realmente naqueles treinamentos que se investiu mais, né, que foram de mais longo prazo, que houve um maior investimento, porque também sai caro fazer a medida, né. E para ter impacto, essas medidas precisam criar uma verdadeira diferença estratégica, não simplesmente só medir por medir, porque a gente vai estar gastando tempo, vai estar gastando dinheiro, e não vai estar propiciando, né, uma mudança e um acompanhamento mais a médio e longo prazo. Então é muito difícil, não é impossível, né, como eu trouxe aqui, não é, mas é bem difícil trabalhar com essa questão da mensuração na área de recursos humanos. Aqui tem algumas alternativas de medidas, né, e muitas vezes a gente vê isso em algumas organizações, como custos de admissão. Aqui eu acho que era o colega Jimmy, né, falou que contratar é caro, é trabalhoso, né, muitas vezes não se acha a pessoa, então tem todo um custo envolvido de tempo e de dinheiro, né. Índice de pessoal de RH, então muitas vezes se pega também índices de produtividade da organização, se divide por número de funcionários, tá, mas aí a gente faz o que com essa medida depois, né? Então é importante medir, mas é importante, né, se ter um planejamento, se ter um acompanhamento disso aí. E aqui perguntas, né, será que, por exemplo, será que a terceirização não reduziria ainda mais os custos? Então muitas vezes as empresas se fazem essas questões. Será que essa redução de custos não vai prejudicar o valor da força de trabalho? Será que os nossos custos devem ser idênticos à média do setor? Então, antes, quando eu dei o exemplo da área da engenharia, né? Ah, o nosso custo é mais alto, mas será que tem que ser como os demais custos no setor? Não sei. Né? Então, índices também de atividades, índices das melhores práticas. Na área de RH se faz muito o benchmarking, né? Que é a busca das melhores práticas. Então, muitas vezes se troca informações, se troca figurinhas com outras empresas, ou do setor, ou de outros setores, que tenham contribuições a oferecer para a nossa organização em termos de recursos humanos. E perguntas, né? Ainda também sem respostas. Qual a lógica que conecta essas atividades com os tamanhos efeitos financeiros? Será que as práticas que funcionarem em outras organizações necessariamente funcionarão na nossa? Não sabemos, né? Possuir essas práticas significa também que elas estão bem implantadas? Essa é uma pergunta interessante. Muitas vezes se copia, né? Sem dó nem piedade, se copia o que o outro faz, ou antes eu falei a questão do modismo, né? Tá todo mundo implantando tal coisa, então eu vou colocar também de qualquer jeito, de qualquer maneira, nem sei se isso é importante ter na minha empresa, coloco também porque, né, todo mundo vai dizer que na minha empresa tem, mas será que isso aí funciona? E só ter, tá bem implantado, dá resultado? Então, são muitas perguntas. Há empresas que já trabalham com a tecnologia ou a estratégia de balança de scorecard também, e que para quem eventualmente já trabalhou com esse assunto, tem uma perspectiva que é chamada de pessoas e conhecimento. Tem muito a ver, né, com as práticas de RH, com os programas. Então, para aquelas empresas que utilizam essa tecnologia ou essa ferramenta, né, também elas estão um pouquinho mais adiante nessa questão da mensuração. Mesmo assim, temos questões. Esses instrumentos de medição provam a conexão entre as pessoas e os resultados? Que números ou pesquisas são os mais importantes para o nosso sucesso? E também aqui a questão da cadeia causal, né? Os modelos ligam as atitudes do funcionário ao comportamento, ao atendimento, aos lucros. Será que esse é o melhor caminho? O caminho do talento até os lucros? Como as nossas práticas de RH trabalham juntas? Que lógicas podemos usar para achar mais conexões? Então, são perguntas sem respostas, né? Eu acho que cada caso é um caso que deve ser estudado, deve ser analisado e tentar chegar a uma forma de mensuração para que a gente possa, né, muitas vezes falar a lógica, né, na mesma lógica, na mesma linguagem do empresário. E eu falo isso não só pelas empresas privadas, no setor público também, né, apesar da gente não trabalhar com a questão da lucratividade, a gente tem uma outra forma, né, de mensuração dos resultados do serviço público, e que hoje cada vez mais tem sido, né, pressionado pela própria sociedade para que seja um serviço de qualidade e de eficiência. Isso passa, obviamente, né, por meio das pessoas que trabalham nesse setor. Então, aqui deixei um livro como sugestão, que é a base
esse material, né? E vou abrir aí para a nossa discussão sobre essa temática, para a gente comentar um pouquinho mais. Então, vou tirar aqui a gravação e já vou abrir para vocês.